E aí, nono ano, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula, continuando aí a falar sobre o nosso modernismo no Brasil. Então, nas últimas aulas nós falamos sobre as fases, né, do modernismo, que nós temos a primeira e a segunda fase. E o vídeo dessa aula de hoje é para nós falarmos sobre as temáticas nas obras modernistas. Primeira coisa, o que é temática? Temática são os temas. Lembra que nós conversamos isso ano passado? Os temas das obras? Então tem mitologia, paisagem, natureza morta, alegoria, no artístico, né? Então nós temos vários temas para fazer uma obra de arte. Já começa por aí, tá? Então nenhuma obra de arte a gente vai olhar e não vai identificar algum tema sendo trabalhado aí. Isso vai acontecer também no modernismo. Lembra quando a gente falou sobre as ações inventivas das obras da primeira fase do modernismo? Que cada fase, perdão, cada vanguarda artística, ela tem ali a sua ação inventiva. Então, o cubismo falava da perspectiva em quatro dimensões, da geometrização, o fauvismo das cores, né? Isso é uma ação inventiva, tá ligado à estética. A temática é o tema da obra. O que essa obra vai contar pra gente? O que ela vai trazer de informação pra gente, tá? Então, a temática nas obras de arte modernistas brasileiras. Então, como eu falei no último vídeo, nós temos duas fases, a primeira e a segunda. Na primeira fase, nós temos a valorização da cultura nacional, ou seja, o tema das obras de arte da primeira fase vão ser ligadas a esse assunto. E como que esses artistas vão trabalhar esse tema? Usando a estética, a forma como ele vai pintar, como ele vai fazer a obra, ou como ele vai compor a música, ou como ele vai fazer a sua escultura. Então, tudo isso é levado em conta. Qual a importância da temática dentro do modernismo? Como ele é dividido em duas fases, é por essa temática, é pelo tema que a gente consegue identificar as fases. Então, quando eu reúno um grande número de obras do modernismo na primeira fase, eu consigo identificar que o tema da primeira fase está falando sobre Brasil. Os artistas falam sobre o Brasil no geral, né? Então nós temos a Tarsila que vai fazer as obras e ela vai ter as fases. Então nós temos, por exemplo, a fase pau-brasil. Nessa fase, a Tarsila vai trabalhar as cores e as formas. Na última atividade, eu pedi para vocês fazerem a releitura da obra Morro de Favela. Essa obra, ela retrata a visão da Tarsila sobre o Morro de Favela, né, com as casinhas, né, e retratando ali as cores. Então, o tema dessa obra é retratar uma localização, né, e um lugar que pertence ao Brasil, aonde ela não coloca isso não só no nome, mas também nas figuras que ela usa, nas cores que ela escolhe para fazer a obra. Então, tudo isso ela está levando em consideração, tá? Depois, a Tarsila vai ter a fase antropofágica. Nessa fase, ela vai unir duas obras que ela criou, que é a obra A Negra e a obra Abapuru, numa obra chamada Antropofagia, né? Mais para frente a gente vai aprender direitinho o que é antropofagia, o que foi essa fase, o porquê. Mas a ideia é que essa sequência de quadros que ela fez, né? Basicamente o quadro antropofagia, vai falar sobre essa fase em específico. Então, o tema desse quadro tem a ver com esse momento da carreira dela, dos trabalhos dela. Outro artista que a gente pode analisar a temática é o Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti, ele trabalha com a temática das mulheres afrodescendentes e também das cidades do interior, né, das mulheres na cidade do interior. Então ele retrata muito a figura feminina brasileira de várias regiões, identificando com as cores, com as roupas, com
o volume do corpo, né? Para mostrar pra gente um pouco da diversidade da cultura brasileira. Então, a primeira fase, o tema dessas obras está sempre relacionado a falar do Brasil, o Brasil no geral, num todo. Então, a gente identifica esse tema quando a gente começa a interpretar a obra. Então, se eu observo que tem a ver com as cores do Brasil, que tem a ver com personagens, o próprio nome do quadro já me diz, já me dá uma ideia do que é esse tema. Então, a gente consegue identificar muito mais fácil que a fase nacionalista, né, ela é pertencente à primeira fase, por quê? Porque os temas dessas obras falam sobre o Brasil. Ah, mas tem obras que não vão falar sobre o Brasil? Não. Basicamente, todas as obras, principalmente de pintura, estão relacionadas ao Brasil. Por isso que a gente consegue fazer essa reunião de obras e mostrar que a temática da primeira fase é nacionalista, é valorizar a nossa cultura, a cultura do Brasil no geral. Depois, nós temos a segunda fase do modernismo. Na segunda fase do modernismo, eu já tenho outra temática. Como a segunda fase ela é regionalista, eu vou ter uma diversidade ainda maior de obras, porque como é por região, eu vou ter vários temas. Então, eu tenho vários exemplos de artistas que vão trabalhar temas diferentes. Por exemplo, Cândido Portinari. Só o Portinari, ele tem 3 tipos de temas que ele vai trabalhar nas obras dele. É sobre Brasil? É. Só que ele vai falar de regiões, de situações diferentes. Então eu tenho a temática onde ele fala sobre infância, que são as pinturas onde ele retrata brincadeiras de criança. Empina pipa, jogo de peão, brincadeiras de roda, boneca. Ele retrata muito a infância que ele teve e que ele via na cidade do interior onde ele nasceu. Tem também a fase aonde o Portinari vai falar sobre a migração nordestina, né? O povo nordestino que sai da sua região e vem para São Paulo. Isso ele mostra na obra Os Retirantes. Então, nessa obra dos Retirantes, nós temos a representação de uma família nordestina que vem, né, do Nordeste nessa época, ali tentando buscar uma situação melhor de vida. Essa obra aqui, ela estava o ano passado nas Olimpíadas, lembra, para fazer o quadro vivo? Então, essa obra do Portinari, ela tem uma temática, e a temática é falar sobre a situação dessas famílias com relação às dificuldades que haviam naquela época, né, de pobreza, de escassez de comida, e retrata essa família utilizando essas cores, né, mais escuras. Então, o tema dessa obra é falar sobre a família do sertão nordestino e as dificuldades. Então, isso é um tema. O Portinari também vai falar sobre a lavoura, né? Os negros que trabalhavam na lavoura de café. Porque como ele cresceu numa cidade do interior, o que acontecia? Ele teve muito contato com essas fazendas e ele via os escravos e ex-escravos, né? Depois já quando eles não tinham lugar para trabalhar, acabavam ficando nessas fazendas, né? Então ele via esse trabalho. Então ele tem quadros que vão trabalhar a temática do trabalho na lavoura. Então, da primeira fase para a segunda fase, nós temos muitos temas sendo trabalhados, né? A primeira fase fala no Brasil no geral, mas cada artista trabalhando uma temática. Tarsila trabalhando mais as paisagens brasileiras, os lugares, Central do Brasil, Morro de Favela. Tem a parte que a Tarsila trabalha, por exemplo, folclore, que tem a obra A Cuca, tem o Abapuru, tem a obra São Paulo, onde ela retrata a cidade de São Paulo. Na segunda fase, nós temos o Portinari com esses exemplos. Nós vamos ter o Alfredo Volpi, que é o artista das bandeirinhas de festa junina. Então, ele vai retratar uma festa que é tradicional, nossa,
Só que ele vai retratar do jeito que ele conheceu, de como ele viu crescendo, né, essa tradição. Então, ele pintava através de formas geométricas as fachadas, as bandeirinhas de festa junina. Então, ele tenta dar uma valorização a essa festa que é tradicional brasileira. Então, a temática ela é muito importante para que a gente possa identificar o que está sendo retratado nessa obra, o que eu estou vendo nela, o que ela conta de história. A mesma coisa acontece com a dança, por exemplo. Quando a gente pega o samba é um estilo de música e de dança que vai surgir nesse período do modernismo, né? E ele traz consigo ali algumas características próprias das culturas, que é o caso da mescla da cultura africana, afrodescendente, né, os descendentes de escravos, com o que se tinha de música europeia. Então você tem a junção de dois tipos de instrumentos musicais, que é a percussão com o instrumento de corda. Nada mais é o pandeiro, né, com o cavaquinho. Então nós temos ali o samba. O samba ele tem um tema nas letras, na melodia, né? Então, por exemplo, os temas cantados nos sambas dessa época geralmente se referem a, as comunidades, né, de negros, né, do Rio de Janeiro e falam sobre a vida, sobre a situação deles. Então, o tema ele está presente em tudo que é obra de arte. Assim como quando, por exemplo, a gente lê um texto, né, de uma história, ali tem um tema sendo falado. Né? Então, por exemplo, conto de fada. Conto de fada, a gente está falando de princesas, de fadas, né, de seres místicos. É um tema. Então, da mesma forma que a gente tem um tema na literatura, né, nas leituras, os temas também vão estar presentes nas obras de arte, na dança, na música, no teatro. Na segunda fase, o teatro começa a trabalhar a questão das greves, da luta pelos direitos trabalhistas por conta da época. Então, nós vamos ter peças de teatro que vão focar nisso, tá? E essa importância de se trabalhar temas não vem, né, só da Europa, vem do Brasil também. Então, o modernismo é muito importante porque agora a gente está falando de temas brasileiros, temas que têm a ver com o Brasil. Né? No século XIX, por exemplo, os temas das obras não tinham muito a ver com o Brasil, né? Tinham muito a ver com coisa europeia. Né? No romantismo, tinha a ver com a figura do indígena, mas era uma figura assim que a gente não conhecia muito, né? Então, era um indígena idealizado, diferente. Agora não, agora está, né, a partir das obras do modernismo brasileiro, nós vamos começar a ter uma temática que realmente fala do Brasil. Então, por que é importante nós entendermos os temas que estão sendo trabalhados nas obras dos modernistas brasileiros? Porque a partir do tema eu consigo contar história, eu consigo contar um pouco daquele período. Não importa a linguagem que eu estou usando, né? Se a gente for falar então, por exemplo, de música e de dança, o samba ele tem um movimento próprio, né? E qual que é o tema da dança? Né? É o movimento que eu uso. O movimento que eu usar no samba, eu estou trabalhando matemática. Eu estou trabalhando o quê? Eu posso trabalhar a questão da influência africana. Então, quando eu observo lá o movimento de uma dança, não é um movimento qualquer. Ele tem uma ligação com uma cultura. Tá? Então, a dança também tem uma temática. Todas as produções artísticas trabalham temáticas. E é no modernismo que isso se fortalece para contar sobre o Brasil, porque é o momento em que os artistas estão ali preocupados em falar sobre o Brasil, valorizar o Brasil. Então, por isso que nesse período os temas das obras tinham de ser sobre Brasil e foi dividido em duas fases. A primeira fase sendo a nacionalista e a segunda fase sendo regionalista. É como se fosse um funil, né? Então a primeira fase começou falando de várias coisas sobre o Brasil. A segunda fase já vai afunilar
eu vou conhecer um pouquinho de cada região, um pouquinho de cada cultura que tem dentro do Brasil, né? Isso falando de teatro, de música, de dança e de artes visuais. Bom, eu espero então que vocês tenham compreendido essa aula. Lembrem-se que tema já é uma coisa que a gente conversou ano passado e agora a gente entende, né, o quão importantes são essas temáticas nas obras brasileiras. Tá? Não se esqueçam de fazer as anotações e de acompanhar aí os vídeos. Se não entendeu alguma coisa, busca uma informação. Se ainda não entendeu o que é temática, dá uma pesquisada, faz um Google aí sobre o que são temáticas nas obras, mas eu acho que isso já está bem claro porque a gente vem trabalhando temática desde o ano passado, né? E agora nós estamos focando no Brasil para entender o que são esses temas que são trabalhados aqui e para entender um pouco da nossa cultura. Então, para a gente entender a história um pouco às vezes do Brasil, é muito legal a gente observar as letras de música dos sambas dessa época, para a gente compreender a história, como que nasce o samba, o que esses sambas vão dizer. Depois, na segunda fase, nós vamos ter ali o nascimento da bossa nova, que já tem outro tema sendo falado, outras coisas sendo faladas na letra da música. Então é muito legal a gente conhecer essa variedade dentro das linguagens artísticas para entender quais eram os temas que eram trabalhados dentro das produções artísticas do início do século XX no Brasil. Bom, crianças, eu fico por aqui. Qualquer coisa, não se esqueçam de perguntar, tirar suas dúvidas, pode deixar comentário aqui no vídeo, não tem problema. Façam a atividade, me encaminhem. Essa semana nós temos aí uma atividade, né, baseada nesse vídeo para vocês entenderem. E eu quero ver as produções de vocês, né, sobre a obra da Tarsila, que foi semana passada, tá bom? Beijo, crianças, até o próximo vídeo.